E agora, vale dar uma atenção especial ao domínio da função. Porque é justo pensar, bom, se o domínio da função representa os elementos do eixo x, será que todo o eixo x, ou seja, do zero ao mais infinito e do zero ao menos infinito, todo o conjunto dos números reais, são pontos em que o x pode estar definido, pode ser? Antes de responder isso com o conceito de função e domínio da função, eu convido você a fazer um experimento aqui comigo. Bom, suponha que, como o domínio pertence ao eixo x e o eixo x é uma reta, pensa no eixo x como se fosse uma avenida, que você vai se locomover de carro ou a pé. E eu te pergunto, bom, a menos que haja algum tipo de problema, impedimento, toda a avenida está disponível para você se locomover nela? Aí você vai responder, bom, sim, toda a avenida está disponível para que eu me locomova nela, a menos que haja algum tipo de problema. E aí eu vou colocar uma situação. Imagina que você tem uma árvore no canteiro aqui da avenida e por algum motivo essa árvore cai aqui na avenida. Bom, você concorda que agora, e essa árvore é grande o suficiente, ó, para cobrir tudo aqui. Então você não consegue passar de carro nem a pé por ela. Toda a avenida continua estando disponível para que você se locomova por ela? Aí a sua resposta vai ser: olha, da árvore para trás e da árvore para frente, sim. No ponto em que a árvore caiu, não. Não consigo me locomover onde a árvore caiu. Se isso, considerando que caiu uma árvore, mas e se caírem duas árvores na sua avenida? Aí você vai me responder: bom, olha, eu consigo me locomover dessa árvore até o começo da avenida, entre as duas árvores e da segunda árvore para frente. Faz sentido isso? É assim que você vai lidar com o domínio da função. Se o domínio é a avenida, as árvores são pontos de indeterminação ou problema do seu domínio e nós vamos mostrar o que é isso. E como que nós vamos definir os pontos em que o domínio da função pode estar? Sempre será toda a avenida menos os pontos de problema. Falando desse jeitinho, de um ponto de problema para trás, entre os dois pontos de problema e de um ponto de problema para frente, sendo para trás aqui o menos infinito e para frente o mais infinito. É assim que nós vamos representar. E qual é o conjunto que vai representar a avenida inteira? É claro, né? O conjunto dos números reais. Então, essa é a motivação que a gente vai usar para poder pensar a respeito de domínio da função. E agora vale classificar o domínio da função. O que é o domínio da função? O domínio da função é o conjunto de todos os pontos que a variável x, então qx, pode assumir na minha função ou em um certo intervalo específico que foi determinado para análise, ok? Então, é uma outra forma de dizer são todos os pontos em que a função f de x está definida. E ela estará definida em todos os pontos, menos os pontos em que há algum tipo de problema. E aí nós vamos entender o que seria algum tipo de problema. Ou como definir o domínio da função. Ó, então, como definir o domínio da nossa f de x. Como que você pensou para responder os caminhos que estavam disponíveis na avenida para você andar? Você falou assim, olha, é toda a avenida menos os pontos que dão problema. E eu gosto de usar essa forma bem simplista para poder iniciar a análise. Então, como definir o domínio da minha função? Bom, são todos os pontos menos os que dão algum problema. E agora nós vamos entender, ó, o que é ou quem são todos os pontos. Quem são todos os pontos? No caso da avenida, é a avenida toda. No caso, agora, da nossa função do eixo x, todos os pontos são representados pelos números reais. E quem dá problema? Então, ó, quem são os problemas?
Aí, no caso, nós teremos dois problemas. Nós temos o primeiro problema, e agora você pensa assim, ó, matematicamente. Vamos considerar até o ensino médio, tá? Nós não vamos considerar que esse domínio da função dessa forma de análise ela vai se continuar para uma pessoa que conhece a ferramenta do cálculo diferencial integral, que realmente ela foi inclusive desenvolvida para lidar com esses tipos de problemas. Você consegue lidar com os problemas desse domínio com a ferramenta do cálculo. Mas estamos aqui num curso para alunos do ensino fundamental, ensino médio, pré-vestibular. Então, esses dois problemas acontecerão até o seu final do ensino médio. Pensa lá, quais são dois problemas que um acontece desde que você estava no fundamental, que quando você tentava fazer uma divisão, o professor ou a professora chegava e falava, ó, não pode dividir por... Isso, não pode dividir por zero por enquanto, porque é filosoficamente complicado você conceber uma divisão por zero, né? O que é 2 dividido por zero? Ou seja, quantos zeros vão caber dentro do, do 2? Não dá para, porque o zero ele tem uma representação de nada. Nada, seria um vazio numérico. Então a gente não consegue conceber isso, ou seja, não existe. Então qual é o primeiro problema? Ó, o primeiro problema seria um A sobre zero, porque a gente sabe que não existe divisão por zero. Zero pode estar no numerador, ou seja, no de cima? Pode. Porque aí eu posso falar zero dividido por 2. Ou seja, quantas vezes o 2 cabe dentro do zero? Nenhuma, porque o 2 é maior do que o zero. Então, a resposta de zero dividido por 2 é nenhuma, nenhuma numericamente é zero. Agora, 2 dividido por zero, quantas vezes o zero vai caber dentro do 2? Não tem como conceber isso. E o segundo problema, depois que você começa a mexer com potenciação em raiz, é quando você se depara com raízes negativas. Então, por exemplo, ó, raiz de menos A, e é claro que eu tenho que definir o intervalo com o meu A tá, porque se o A for negativo, aí menos o negativo vai dar positivo e tá tudo certo. Então, ó, raiz de número negativo, claro que eu estou falando aqui também ó, de um índice par, porque se eu tiver um índice ímpar a gente vai ver isso, tudo bem. Se o índice for par, eu não posso ter raiz de um número negativo. Então, raiz de menos A para o A maior ou igual a zero. Aí a gente não vai ter, né? Porque convido você a pensar comigo aqui, ó. Raiz de 4. A resposta é mais ou menos 2. 2 ao quadrado é 4, menos 2 ao quadrado também é 4. No entanto, qual é a raiz então de menos 4? Que número vezes ele mesmo resultou no menos 4? A gente acabou de ver que, bom, o 2 positivo não é, porque dá 4. E o menos 2 também não é, porque menos 2 vezes menos 2 dá 4, ou seja, não vai ter nenhum número que multiplicado por ele mesmo dá 4. Até você aprender o advento dos números complexos e falar da identidade imaginária, mas assim, até lá é uma indeterminação. Ou seja, não existirá uma divisão por uma raiz negativa quando o índice aqui ó, for par, 2, 4, 6, assim por diante. Então não vai existir uma raiz de número negativo. Essas são as indeterminações. E agora eu vou entrar em cada uma delas com vocês e mostrar bem rapidinho aqui com exemplos como que a gente lida com essa indeterminação e como que eu vou escrever o todo mundo menos o problema. Então, é bem simples. Vamos lá. O primeiro que a gente vai pegar aqui seria, então, o primeiro caso é a divisão por zero. Então, divisão por zero não existe. E aí eu já vou colocar um exemplo. Então, considere este exemplo aqui. Ó. Eu tenho f de x igual a x mais 2 sobre x mais 1. E aí você vai ter que pensar o seguinte. Quem é x, quem é f de x? X é minha variável independente, que representa os elementos do eixo x, do domínio da função. F de x é minha variável dependente, que representa aqui a imagem da minha função. Ótimo. Então, esse x aqui será representado por todos os elementos possíveis do eixo x, do domínio da função. O que eu vou ter que olhar para essa função e fazer uma pergunta para ela é, bom, x, será que de acordo com a sua lei de formação, eu posso atribuir a você todos os valores possíveis do eixo x, de menos infinito a mais infinito, sem nenhum problema, sem que haja algum tipo de indeterminação? E a resposta sempre é específica àquela função que você está analisando. Olha para essa função e você vai tentar descobrir problemas em que ela pode te dar. Quando você olha só para a parte de cima, ó, só para a parte de cima, x mais 2.
Existe alguma indeterminação aqui nessa parte, x mais 2? Tem algum valor em que o x não possa assumir, que torna essa afirmação falsa ou problemática? Não. De menos infinito a mais infinito, você pode atribuir qualquer valor para x nesta parte de cima. No entanto, quando você analisa só a parte de baixo, repare. X mais 1, você está no denominador. No denominador, o que, que eu sei, pessoal? Não pode existir divisão por zero. Então, eu preciso garantir que todo o denominador, e esse é um ponto importante, porque às vezes o aluno ele confunde, ele acha assim, ó, eu vou causar uma restrição para o x, então eu estou olhando para o denominador só para o x. Não. Quando você olha para o problema, você olha para toda a parte do problema, ou seja, todo o denominador. Então, x mais 1 é o meu denominador. Aí eu preciso olhar, bom, x mais 1 não pode ser o quê, pessoal? Ele não pode ser zero. Então, a forma de colocar o domínio da função é escrevendo esta afirmação que ele não pode ser ou que ele tem que ser. No caso, nós vamos usar a parte negativa. Ó, ele não pode ser tal coisa. E aí a minha forma de ver o que ele pode ser é, ele pode ser tudo menos aquilo que ele não pode ser. Então, nós vamos escrever exatamente isso. O que eu sei que para que essa função exista e seja verdadeira, x mais 1 precisa ser diferente de zero. X mais 1 pode ser negativo? Pode, o denominador pode ser negativo, pode ser número com vírgula? Pode tudo. Só não pode ser zero. E agora eu vou lidar com essa indeterminação. É só resolver a sua inequação, a sua indeterminação. Como se fosse uma equação. Vocês já estudaram qualquer dúvida em resolver inequação? O que que faz quando eu tenho que mudar o sinal da desigualdade? Dá uma olhada na nossa playlist de matemática básica, que tem lá a parte de equações e inequações do primeiro grau, a gente dando vários exemplos de como resolver isso. Então agora, x precisa ser diferente de menos 1. X pode ser qualquer valor, ele só não pode ser menos 1, porque, veja, quando x é menos 1, vai ficar assim, ó, menos 1 mais 1, quanto dá isso aqui? Zero. E é o único valor que x não pode ser para que meu denominador não seja zero e entre no processo de indeterminação. Agora, o que eu vou escrever? Eu vou escrever exatamente essa frase aqui, só que com notação de conjunto. Ó. Todo mundo, quem é todo mundo? Reais. E qual é o problema? Bom, meu problema é x não pode ser menos 1. Então, agora eu vou escrever aqui o domínio da minha função, domínio da função, é igual a. Eu vou escrever de duas formas, para vocês acostumarem com a forma de representação. É igual a todo mundo. Então, na verdade, deixa eu melhorar aqui. Eu vou falar que x pertence a todo mundo. Então, ó, x pertencente aos reais. Então, x pode ser todo mundo, tal que x precisa ser diferente de menos 1. Ou eu posso falar que o domínio da minha função é tal que reais menos, e aqui eu vou colocar com um colchetezinho, menos 1. Olha só o que eu estou falando nessas duas. São duas formas de representar, tá? A mesma coisa. X pertence aos reais, ou seja, x é todo mundo. Tá o quê? Ou seja, menos aqui o problema, ó, ele não pode ser x menos 1. E aqui eu estou falando, ó, todo mundo menos o problema. Qual é o problema? Menos 1. Coloquei entre colchetes aqui para te mostrar que é o elemento menos 1. É isso, acabamos de achar o domínio dessa função. Todo mundo menos o problema. Agora eu vou te mostrar como olhar para a segunda situação, uma raiz negativa. Então, agora a segunda situação, quando eu tenho uma raiz negativa. O que eu quero dizer com raiz negativa? Dentro da raiz, precisa ser maior ou igual a zero. Dentro da raiz pode ser maior do que zero ou pode ser zero, porque a raiz de zero é zero. Só não pode ser um valor negativo e a gente vai analisar quando o índice da raiz é par e quando ele é ímpar. Então vamos pegar um exemplo. Então o primeiro exemplo vai ser esse aqui, ó, f de x é igual a raiz de 4x menos 6. Esse é o primeiro exemplo. Analisa comigo o que não pode acontecer aqui. Dentro da raiz não pode ser negativo. Então, 4x menos 6 não pode ser negativo. Pessoal, como que eu escrevo isso matematicamente? Ele não pode ser negativo. Eu coloco o que ele tem que ser. Porque se ele não pode ser negativo, concorda você que ele tem que ser maior ou igual a zero?
Isso é a mesma coisa que falar não pode ser negativo. Eu estou falando, ó, ele pode ir de zero até tudo do positivo, mas do negativo ele não pode ser. Então, falar que ele não pode ser negativo é a mesma coisa que falar que ele tem que ser maior ou igual a zero. É isso que nós vamos escrever. Você sempre pega a restrição e escreve ela matematicamente. Ou seja, eu sei que 4x, deixa eu mudar a cor aqui, 4x menos 6 não pode ser negativo, ou seja, precisa ser maior ou igual a zero. Isso quer dizer que 4x é maior ou igual a 6, aqui de novo resolvendo a equação, como se fosse uma equação. Portanto, x precisa ser maior ou igual a 6 sobre 4. E nós vamos fazer aqui é simplificar essa equação por 2 numerador e denominador. X deverá ser maior ou igual a 3 meios, ou em decimal, 1,5. Ele pode ser 3 sobre 2 ou qualquer valor maior do que ele. Ele só não pode ser menor do que 1,5. Então, 1 ele já não pode ser. E aí você pode depois fazer a prova real, você pode testar o valor. Ó, x tem que ser maior do que 1,5. Então, suponha que x é 1. Se x for 1, vai ficar ó, 4 vezes 1 dá 4, menos 6 dá menos 2. Ó, raiz negativa, não dá. E se ele for 1,5, exato, ó, 4,5 é 4 vezes 1,5 dá quanto? Dá o próprio 6. 6 menos 6 dá 0. 0 pode ser? Pode. E aí qualquer valor a mais. Ah, e se ele for 2? 2 também pode. Ó, 2 é maior do que 1,5. Aí vai ficar 2 vezes 2. É 2 vezes 4, 8. Menos 6, 2. E aí você obedeceu a limitação dele. Então, como eu escrevo isso, ele poderá ser todo mundo, de modo que x seja maior do que 3 meios, ou 1,5. Então, vou escrever isso de duas formas de notação. Meu domínio da função é tal que x pertence ao conjunto dos números reais, tal que x necessita de ser maior do que 3 meios. E aí, a gente vai deixar essa forma de notação, né? Porque a outra, ela funciona quando eu tenho um ponto só, não quando eu tenho um intervalo. Quando ele não pode ser um ponto. Quando ele não pode ser um intervalo, você vai pensar que, por exemplo, numa rua, abriu uma cratera do 1,5 até o menos infinito. Então, um tanto, quase metade aí da rua deixou de existir. Você só pode andar da metade para frente, praticamente, é 1,5 até o mais infinito. É assim que nós vamos analisar. Agora, eu vou colocar um exemplo quando o radicando, porque aqui o que eu tenho é, ó, radicando ou índice da raiz, tá, ó, par. Ah, mas não tem nenhum número mostrando aqui, mas aí está implícito 2, né? Quando for par, ou seja, 2, 4, 6, 8, você tem que fazer isso. Porque quando é par, representa que sempre será pares de número. Então, ou 2 ou 4 sempre será par, né? Eu consigo tirar no 4, 2 contra 2, 6, 3 contra 3. Então, sempre será um número vezes ele mesmo. Então, se é par, quer dizer que o positivo com positivo dá positivo, e negativo com negativo também dá positivo. Portanto, nós temos essa situação. Só que eu também posso ter uma situação quando o meu índice da minha raiz ele for ímpar. Então vamos pegar um exemplo. Ó. F de x é igual a raiz cúbica de 3x menos 9. Olha só, pessoal, você vai analisar comigo aqui. Será que tem algum problema nessa função? Cuidado, porque no geral, se o aluno não presta atenção, ele acha que é para qualquer tipo de raiz. Bom, isso aqui é válido para todo tipo de raiz quadrada. No entanto, veja se o índice da raiz é par, porque se o índice da raiz for ímpar, eu consigo pegar. O que representa um índice ímpar? Representa um número multiplicado por ele mesmo 3 vezes. E aí não tem problema nenhum aqui da negativo. Eu vou justificar para vocês aqui, ó, um exemplo. Suponha a raiz de menos 8. Você vai falar assim, ó, essa aqui não existe, certo? Certo. Mas e se eu colocar aqui índice 3? Ou seja, a resposta disso, dessa raiz cúbica, é um número multiplicado por ele mesmo, ó, 3 vezes. Qual número será esse? Será quem? Será o menos 2, porque ó, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 é quanto? É menos 8. Menos 2 vezes menos 2, 4 positivo. Vezes menos 2, menos 8. Então não vai ter nenhum problema se o índice for ímpar. Se ele for par, você precisa aplicar. Então qual é o domínio dessa função? O domínio dessa função é todo mundo. Por quê? Porque eu não tenho nenhum tipo de restrição, porque o índice é ímpar. Ok? Ótimo. Aí você vai me perguntar assim, tá, beleza, mas e quando eu tiver as duas situações acontecendo ao mesmo tempo? Como que eu vou fazer?
Ou seja, eu tiver uma raiz e eu tiver divisão por zero, ou uma divisão que eu não posso deixar ser zero. Como que eu vou fazer com duas restrições podendo acontecer? É o que eu vou mostrar para vocês agora. Então, é o terceiro, seria uma combinação das restrições. Suponha uma função. Então, eu tenho uma f de x que é igual a raiz de 2 menos x sobre raiz de x mais 1. Bom, essa daqui está acontecendo algumas coisas. Veja, a primeira é que eu tenho que garantir que 2 menos x precisa ser maior ou igual a zero. A segunda é que eu preciso garantir que x mais 1 seja também maior ou igual a zero. No entanto, o que está aqui embaixo precisa ser o quê? Precisa ser diferente de zero. Então, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos analisar cada indeterminação separada, isolada, e depois juntar as restrições e ver qual que é aquela que é mais restritiva. Então, vamos começar aqui. Eu vou começar da primeira, a mais tranquila. Então, vamos pegar a primeira restrição. A primeira restrição, eu sei o seguinte: 2 menos x não pode ser zero, ou seja, precisa ser, na verdade não pode ser negativo, ou seja, precisa ser maior ou igual a zero. Então eu vou escrever isso. Eu sei que 2 menos x precisa ser maior ou igual a zero. Isso quer dizer que 2 deve ser maior ou igual a x. Então x tem que ser menor ou igual a 2. Certo? Essa é a primeira restrição. Tranquilo, né? A segunda restrição, você vai pensar comigo. O que que eu sei? Eu sei que aqui, ó, dentro da raiz, isso aqui tem que ser maior ou igual a zero. Só que eu também sei que por estar no denominador, não pode ser zero. Pensa só, é lógica, é raciocínio lógico. Uma restrição fala tem que ser maior ou igual a zero, a outra fala não pode ser zero. Qual que é a conclusão lógica? Só pode ser maior do que zero. Entende? Deve ser maior ou igual a zero, a outra fala não pode ser zero. Tem que ser só maior do que zero. Então eu sei pela segunda restrição que x mais 1 deve ser maior do que zero. Porque se eu colocar o igual, eu quebro a parte que ele está no denominador, que não pode ser zero. Aí vai ficar x deverá ser maior do que menos 1. Então, x maior do que menos 1. E agora, como é que eu vou aliar tudo isso? Bom, você pode tentar na sua cabeça colocar uma lógica e, se você entender, seguir. Ou nós podemos colocar aqui o famoso varalzinho de sinais e com ele conseguir ver. Nós vamos aqui aliar ao nosso estudo de conjunto, porque o que eu vou fazer... Opa, esse aqui saiu errado. É colocar no varal de sinais. E o que isso tem a ver com conjunto? Bom, se eu tenho duas limitações, a limitação final será a intersecção das duas limitações. Então, considera que essa aqui é a primeira, essa aqui é a segunda. Eu vou colocar que aqui é o zero. Ó. Então, aqui será o zero e aqui será o zero. Aqui é o 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 1, menos 2, 1, 2, 3. O que eu vou fazer é selecionar em cada uma delas um intervalo em que essa função pode ser definida. Então vamos lá. Ó. Na primeira, x tem que ser menor ou igual a 2. Se ele pode ser 2, o que a gente fala? A gente já sabe que a bolinha tem que ser fechada, porque ela está definida no ponto. E aí, ó, menor ou igual a 2. Ou seja, aqui eu vou para o menos infinito, certo? Agora, quando eu olho para de baixo, x precisa ser maior do que menos 1. Só que repara que ele não está com igual no menos 1. Então a bolinha é aberta. Ele não está definido no menos 1. E aí eu sigo para frente porque ele tem que ser maior, até o mais infinito. E o que nós vamos fazer para descobrir o domínio dessa função será agora o terceiro varal de sinal. Considerando que aqui ó, é o 1 e aqui é o varal 2, este aqui é a intersecção do varal 1 com o varal 2, nos mesmos moldes. Ó, que você vai colocar 1, 2, 3, menos 1, menos 2. E aí vai se seguir assim. O que seria intersecção? É o que elas têm de comum. Você vai olhar o seguinte, ó. Onde que uma para? Uma está parando aqui, ó. Então vai ter que ser do 2. E a outra? A outra vai do menos 1. Ó. O que elas têm de comum? Elas têm de comum este intervalo, como você conseguir se encaixar uma na outra. O que vai bater de igualdade? Ó, bate aqui até aqui. É este intervalo.
tomando nota de que no menos um ela é aberta, não está definida, e no 2 está definida para ambos, então está definido. E aí a gente vai lá e coloca o intervalo. Então, ó, é de aberto no menos um até fechado no 2. E você vai colocar aqui. Então, agora nós vamos representar isso com notação de conjunto. Qual será o domínio da minha função? O domínio da minha função será tal que x pertence ao conjunto dos números reais, tal que o x tem que estar neste intervalo. Ele tem que estar de menos 1 a 2. Só que ele não pode ser menos 1. Então, ó, de menos 1 aberto até 2 fechado. Ah, essa é a única forma de colocar? Não, eu posso também colocar de outra, porque você vai observar o seguinte, ó. Ele tá vindo lá do menos infinito até o menos 1, e aí depois ele... Na verdade, ele não tá, né? É, não tá. Essa é a única forma. Eu ia falar que a gente pode escrever de outra forma, mas não. Ele é este intervalozinho fechado. Então, pessoal, aqui é um exemplo. Ou nós podemos escrever assim, ó. O domínio da função é para x aberto em menos 1 e fechado em 2. Você já sabe, né? Que, ó, quando não tem o igual, é este símbolozinho de aberto. Quando tem este símbolozinho de fechado, este símbolozinho de aberto representa aqui a bolinha aberta, esse aqui de fechado representa a bolinha completada, pintada. É assim que nós vamos determinar o domínio. É sempre os reais menos onde vai dar problema. E onde vai dar problema? Divisão por zero e raiz negativa. Vai lá, coloca, escreve o problema, que não pode ser, não pode ser raiz negativa. Não pode ser divisão por zero. Escreve isso. O que é não poder ser divisão por zero? Precisa ser diferente de zero. O que é não poder ser negativo? Precisa ser maior ou igual a zero. E aí, escreve. Se você tiver uma combinação, minha recomendação é faz variar o sinal, coloca o conjunto do domínio em que ela é permitida, em que ela está definida, e depois faça a intersecção. Você pode ter até 3, 4 limitações, não são só duas. E aí sempre será a intersecção delas o domínio da função. E o domínio são os pontos em que x está definido, e portanto terá uma imagem depois de espelhar na função e bater no eixo y. É isso. Obrigado pela atenção, um abraço e até a próxima.